Fala pessoal, tô gravando esse vídeo aqui meio de improviso, no meio da viagem. Acho que eu não informei nada no canal, mas quem me acompanha em outras redes deve saber, né, que eu no último dia 14 de fevereiro fiz uma viagem para jogar dois torneios na Europa, dois torneios abertos, um na Áustria e outro na República Tcheca. Nesse momento aqui eu tô em Viena, capital da Áustria, hoje é dia 26 de fevereiro. E aí eu tô aproveitando que deu uma acalmada, que tem um tempo livre para fazer um vídeo falando sobre o primeiro torneio. Um comentário muito breve sobre as partidas, porque quando eu voltar para o Brasil eu quero fazer umas análises mais detalhadas. Mas só para fazer um pequeno resumo desse primeiro torneio, né, para vocês. O primeiro evento que eu participei foi o Graz Chess Open, que é um torneio bastante tradicional na Áustria, na cidade de Graz, que é uma cidade que fica 2 horas e meia de trem aqui de Viena, que é a capital. E é um torneio, bom, bem interessante. Eu acompanhava, lembro que eu já vi esse torneio algumas vezes, mas nunca havia participado. E apareceu essa oportunidade. Foi um evento que já estava. Essa viagem já está planejada há mais de 6 meses, assim, há muito tempo. Já em contato com os organizadores, né? Indo atrás de passagem, hotel, planejando todas essas coisas. E surgiu a oportunidade. E é um lugar que eu não conhecia também. Eu gosto desses desafios sempre de jogar em lugares diferentes, jogar contra adversários diferentes. E resolvi participar desse torneio. Ele foi realizado entre os dias 17 e 23 de fevereiro. Então terminou há 3 dias atrás, basicamente. Era um torneio bem interessante, bem desafiador. Não tanto por ter tantos grandes mestres, porque não havia tantos, havia acho que 5 ou 6 grandes mestres. Eu era o número 4 do torneio, pré-4. Mas geralmente esses torneios na Europa ou nos Estados Unidos ou mesmo em Cuba, que eu joguei ano passado, eles têm uma característica de ter muitos jogadores na faixa entre 2.200 e 2.400. Então, às vezes você tem ali. Eu queria mostrar para vocês, na verdade, a página do Chess Results, mas não vou conseguir nesse vídeo porque não consegui conectar a internet do hotel aqui no computador. Pra vocês verem, esse vídeo ele tá todo no improviso, né? Tipo, eu nem sei se a minha voz vai sair muito legal, porque eu não tô com microfone, não trouxe o microfone que eu uso para gravar. Espero que sim, espero que o som fique legal ou que, se tiver algum problema na edição, a Fabiola consiga dar uma corrigida aí pra, pra melhorar o som. Então, assim, eu não consegui conectar a internet, aí não dá para mostrar a lista do Chess Results, eu queria mostrar para vocês, mas vou ficar devendo. Quem quiser, pode pesquisar no Google Glass Chess Open 2024 Chess Results. Acho que a gente deixa na descrição do vídeo também para ficar mais fácil, para quem quiser ver mais informações do torneio. Mas bom, esses eventos, esses torneios abertos, eles sempre têm muitos jogadores jovens e muitos jogadores na faixa ali entre 2.200 e 2.400. Então, às vezes acontece de num torneio desses ter, não sei, 5 jogadores acima de 2.500, que era mais ou menos o caso desse, do de graça, e você ter ali, tipo, 50 jogadores nessa faixa de 2.200 até menos de 2.500. Ou seja, são torneios muito perigosos, porque na maioria das vezes a gente está enfrentando adversários de menos rating. Então, vocês imaginem que eu, sendo pré-4, tinha 3 jogadores no torneio com mais rating que eu, só. Então, todas as partidas eu enfrentei adversários de menor rating. E isso significa que nessas partidas você tá sempre arriscando muito, porque se você ganha pouco, e se você perde bastante. Então, sempre tem o risco de quando você vai mal, perder bastante rating nesses torneios. Mas, por outro lado, eu gosto, né, do desafio, assim, de jogar em lugares diferentes, jogar contra adversários diferentes que você não conhece também, eu acho muito, muito legal, bastante motivador. Então, esses torneios me dão um pouco de medo sempre, claro, mas eu acho que me dá muito mais força, assim, de treinar, de tentar me preparar para fazer partidas boas, né, para tentar ter um resultado, o melhor resultado possível. Então, como eu disse, esse torneio já estava planejado há bastante tempo, essa viagem, e então eu também já venho me preparando há um bom tempo para o torneio. Eu tinha uma expectativa de tentar ir bem, né? No fim das contas, não foi isso que aconteceu. O torneio acabou desandando bastante. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Eu devia ter preparado essa cena antes já, mas eu vou fazer ela aqui ao vivo. Para vocês terem uma visão mais geral de como foi o meu torneio aqui, já que eu não consigo mostrar o link do Chess Results, né? Então, ahn, deixa eu criar a cena aqui. Perdão pela gambiarra, né, pessoal? Mas como eu disse, foi tudo meio de improviso. Então, inclusive eu tô gravando aqui, o Evandro tá ali fora numa chamada, pode ser que ele entre aqui a qualquer momento no vídeo e faça uma participação especial. Afinal, o GM Evandro Barbosa também tá nessa viagem comigo, também tá jogando esses torneios.
Então deixa eu mostrar a tela do Chessbase aqui para vocês verem. Porque basicamente esse foi o meu torneio em Graz. Eram 9 rodadas. Como dá pra gente ver aqui, eu comecei ganhando as 2 primeiras. Então ganhei de pretas, ganhei de brancas. Na terceira rodada, enfrentei um adversário ali de 20 anos. E, como eu falei, tem muitos jogadores jovens nesses torneios, né? Então, pra vocês terem ideia, aqui na primeira rodada eu joguei com um menino de uns 18 anos, de 2099. Na segunda, enfrentei uma russa de 2.200, 16 anos, uma jogadora muito talentosa. Com certeza nos próximos anos vai melhorar muito. Na terceira rodada, eu joguei com um menino de, se eu não me engano, 20 anos e 2.380, então também é um adversário perigoso, a partida empatou. Na quarta, contra um 2.300 aí de 20 anos também, empatou. Na quinta foi quando eu enfrentei um adversário mais velho que eu, 43 anos, mas era um cara muito perigoso, acabei ganhando. Depois na sexta, enfrentei outro menino de 20 anos, empatou também. E na sétima, eu perdi para um adversário mais velho. Na oitava, perdi de novo contra um adversário mais novo, 20 anos. E na nona, ganhei de um menino de 12 anos e 2.000 que tava ganhando, tava ganhando 170 pontos no torneio, ou 130, se eu não tiver. Não, 130 pontos. Mas, bom, falei mais dos adversários, mas vamos lá. Então eu comecei ganhando as 2 primeiras. Tive alguns tropeços, né? Empatei a terceira e a quarta rodada contra adversários de menos rating. Na quinta. Mas assim, isso ainda me deixava ali nas primeiras mesas do torneio, porque empates são bastante comuns nesse tipo de evento, né? É muito raro alguém ganhar todas as partidas, ou quase todas. Então eu ganhei a quinta rodada, empatei a sexta de pretas, eu ainda estava numa situação ok. Né? Meu torneio não estava ruim nesse momento, para vocês terem ideia, eu estava zerando o rating, eu não estava perdendo rating nem nada, ou eu estava, sei lá, perdendo 0.5, alguma coisa assim, era um torneio bastante razoável. Tanto que na rodada anterior eu tinha jogado na mesa 2. Na rodada, na sexta rodada. É que tá fora de ordem ali as partidas. É que eu que tô vendo aqui. Mas assim, na sexta rodada eu joguei na mesa 2. Então eu tava ali nas primeiras posições, né? Na sétima eu joguei na mesa 6. Então assim, eu ainda tava brigando pelas primeiras posições, eu tava com um torneio firme, não tinha perdido nenhuma. Mas eu tive uma reta final muito ruim. Como vocês podem ver aqui, né? Eu perdi a sétima rodada de brancas para um jogador de mais de 200 pontos a menos. E perdi a oitava também de pretas, né? Aqui a gente percebe também uma característica que é normal desses torneios, que é você, como a gente fala, cai para cima, né? Por exemplo, eu perdi para um 2.200 na sétima rodada. Na oitava eu caí de pretas com um cara de 2.300. Eu não joguei com um adversário mais fraco do que a rodada anterior, eu joguei contra um adversário mais forte. Justamente por ter esse número muito grande de jogadores nessas faixas de rating, de 2.200, 2.300, 2.400. Então acontece isso com muita frequência, de você perder e na rodada seguinte cair com alguém mais forte, alguém de mais rating só que estava com menos pontos, por exemplo. E na oitava, aí sim eu enfrentei um menino de 2.000, que é uma diferença bem maior, mas era um adversário que eu sabia que podia ser perigoso também, porque ele estava ganhando 130 pontos no torneio. Então, assim, era um menino muito jovem, 12 anos, e geralmente essa molecada, você não tem tanta certeza da força deles. Né? Às vezes o menino tem 2.000 de rating e já tá jogando para 2.300. Pode acontecer isso, e o rating dele ainda não explodiu. E esse em particular estava ganhando 130 pontos no torneio. Ele já tinha ganhado de vários de 2.200, então eu sabia que eu tinha que tomar cuidado. Mas eu consegui concentrar e fiz uma boa partida. E terminei ganhando. É sempre bom terminar o torneio ganhando. Eu acho que mesmo sendo um adversário de bem menos rating, é importante fazer uma partida boa, assim, encerrar o torneio sentindo que você jogou uma partida legal, né? Porque isso serve como motivação para o próximo. E o nosso próximo torneio é daqui a. Depois de amanhã, na verdade. Então, é importante tá mais motivado possível, né? Mas eu vou dar uma passada aqui bem breve nas partidas, até para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então, o que aconteceu no meu torneio? Assim, de modo geral, o que eu senti que faltou para mim foi, digamos, eu ia falar a palavra agora, esqueci. Uma atenção tática, né? Tá ligado em ideias táticas na partida, nas partidas de modo geral. Não necessariamente eu estava calculando mal nas minhas partidas. Eu acho que eu estava com um cálculo ok, porque eu acho que esse é um dos pontos fortes do meu jogo. Eu costumo calcular bem as posições, não furo muitas coisas. Mas estava faltando perceber algumas nuances táticas pontuais, assim, sentir. A intuição tática, né? Você sentir que tem um golpe na posição, por exemplo, e falar, não, peraí, aqui tem um golpe. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas assim, de um modo geral, meu jogo não foi tão consistente, tá? Mesmo as partidas que eu ganhei,
não foram tão limpas. Eu acho que só a partida da última rodada mesmo foi boa. Porque, por exemplo, eu comecei ganhando a primeira partida, mas, para vocês terem ideia, foi uma partida que eu tive uma vantagem muito grande em vários momentos, mas não soube aproveitar. Eu não vou entrar muito em detalhes nas partidas, primeiro para o vídeo não ficar muito longo, e depois porque eu quero analisar elas com calma quando eu voltar para o Brasil e fazer vídeos mais detalhados também, contando um pouco dessa experiência. Então acho que não vou fazer isso com pressa agora, tá? Mas para vocês terem noção, eu já corri um risco grande, eu estava de pretas nessa primeira rodada. Então a gente tem uma posição aqui onde vou pular lá para frente já. Aqui rolou um recurso tático, cavalo C5, bispo toma 5, cavalo D7, bispo D2. A gente tem essa posição. E para vocês terem ideia, eu já comecei dando muita sorte, porque aqui meu adversário tem um lance ganhador e ele faz um lance que é o contrário, que perde. Né? Ele tem bispo toma D2, que vai levar uma posição ganhadora para as brancas. Depois, né, quem quiser pode dar uma olhada, mas eu vou mostrar isso também quando eu analisar as partidas com calma, quando eu voltar para o Brasil. Mas basicamente ele jogou aqui D por E7, e aí foi bispo toma E3, cavalo por B8. O erro dele é que ele achou que teria torre D8 em breve, né? Promovendo, só que eu tenho bispo G5 controlando a casa. E agora as pretas ficam com peça a mais. Então eu ganhei assim a primeira rodada. Não é uma partida exatamente bonita, né? Mas outra coisa que a gente aprende também nesses torneios abertos é que o importante é fazer ponto. Então, é, não é uma partida bonita, mas assim, não existe partida feia. Feio é não ganhar, é você não fazer o ponto. Então eu comecei ganhando. Na, na segunda rodada de brancas, eu, eu tive uma posição muito boa também contra uma jovem jogadora russa, mas não aproveitei minha vantagem. A partida acabou ficando igualada há muito tempo e eu ganhei dela no apuro, né? Quando a gente ficou os dois com pouco tempo, ela cometeu mais erros e eu ganhei. Não foi uma partida ruim também, eu acho, porque eu não cheguei a ficar pior em nenhum momento, mas eu deixei passar algumas chances de aumentar uma vantagem posicional que eu tinha conquistado. E as coisas começaram a ficar um pouco estranhas a partir da terceira rodada. Porque na terceira rodada eu enfrentei um jogador da Alemanha, um menino bem forte, um menino que joga super bem. Tive uma posição difícil a partida inteira, né? Durante bastante tempo eu tive que ficar defendendo, mas em algum momento eu consegui ativar minha posição, peguei um contra-jogo e cheguei na seguinte posição. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que eu acho que esse é um exemplo bom do que de modo geral faltou para mim no torneio, né? Então, a posição é essa. Meu adversário jogou aqui bispo toma 7. Ele tem peão a mais, né? As brancas têm peão a mais. Mas as pretas estão ficando muito ativas nessa posição. Eu tinha sacrificado um peão já para isso, né? Porque eu tenho esse bispo aqui que é muito forte, tenho a dama pressionando o rei dele ali, tem algumas possibilidades bem ativas. Nessa posição, a gente estava já os dois com pouco tempo. Não, na verdade, minto. Tô mentindo, nem tenho pouco tempo. Nessa posição eu tenho, assim, 19 minutos, eu acho. E eu lembro que eu pensei pouco tempo, eu pensei tipo 3 minutos e fiz uma jogada que eu senti que era boa, mas na verdade é um erro, né? Eu joguei aqui torre C8, porque a torre tá atacada, então eu joguei torre C8. Eu falei, bom, vou atacar a dama dele e tô ameaçando entrar com a torre em C2 e pegar muita atividade pelo peão. Eu vi que ele podia jogar dama B3, cravando a minha dama e forçando a troca de damas. Mas Mas eu senti que essa posição não tinha nenhum risco para mim, porque depois de dama por B3, A, B3 e torre C2, as pretas têm muita compensação pelo peão, né? Par de bispos, peão passado. Só que tem um problema. Essa avaliação tá correta. Eu realmente tenho bastante compensação pelo peão. Mas não mais que isso. Aqui a posição já tá igual. As pretas não têm chance de ganhar também. Então tá equilibrado. Por outro lado, eu poderia ter jogado torre B7 aqui, que evita o dama B3 e ganha um tempo em cima do bispo. Só que eu não joguei torre B7 porque eu pensei que ele voltava ao bispo e eu não teria uma forma de tentar progredir, né, fazendo algum ataque na posição. Eu não vi um jeito claro de continuar atacando. Mas na verdade tem um jeito claro de continuar atacando aqui, que foi o que eu deixei passar. Né? Eu pensei, eu jogo bispo E4 agora, só que ele faz torre G1, defendendo o G2. E aqui não adianta jogar torre G6 porque tem cavalo G3. Ele vai ameaçar trocar ele vai conseguir trocar esse bispo, na verdade, né? Então eu pensei, bom, nesse caso ele já tá se organizando e eu tô com um peão a menos ainda. Porém, me faltou essa intuição tática de insistir um pouco na posição, porque se eu tivesse insistido um pouco mais, provavelmente eu teria percebido que aqui as pretas têm uma ideia muito forte. Torre C6. A torre passa pelo outro lado para entrar por C2, e essa invasão é decisiva, que as brancas já estão completamente perdidas.
Porém, eu vi a posição até aqui, né? Eu considerei o torre B7, mas como eu não vi depois de bispo E3 essa ideia de passar a torre, a minha conclusão foi, combinando com o bispo E4, né? Primeiro para pressionar G2, a minha conclusão foi que não adiantava, que eu não ia conseguir atacar. Eu acho que eu devia ter acreditado um pouco mais no potencial da posição, porque não é uma ideia tão difícil de ver assim, com o tempo, né? Eu deveria ter gastado mais tempo. Ter pensado, não, peraí, talvez esse aqui é o momento decisivo da partida, é o momento mais importante. Porque isso deixa as pretas com uma vantagem decisiva. Da forma como a partida foi, fica igualado. E acabou empatando depois. E aí a gente teve, a partir da quarta rodada, essa partida me deixou muito chateado no dia, muito, muito mesmo, porque ela também é uma que eu quero analisar com calma, mas basicamente a posição que a gente chegou depois da abertura é essa aqui, ó. Então, depois de 20 lances, a posição era essa. G, G por F5, G por F5 e RH1. Basicamente, as brancas estão totalmente ganhas. Eu tenho aqui um ataque muito forte em cima do rei preto. É muito fácil de passar as peças, né, de passar a outra torre para a coluna F ou G. Então, assim, se vocês quiserem, por curiosidade, colocar essa posição no computador para vocês verem, ele dá tipo 5 pontos assim de vantagem para as brancas a todo momento. E eu sabia que a minha vantagem tinha que ser gigante, tinha que ser uma vantagem enorme e ganhadora. Porém, eu não consegui encontrar a forma mais precisa de trabalhar essa vantagem. Depois eu quero analisar com mais calma um vídeo para explicar o porquê. E essa partida acabou empatando. Meu adversário aproveitou bem as chances dele, levou para um final com um peão a menos, mas ele conseguiu defender o final e a partida acabou empatando. Então essa foi uma partida que realmente me incomodou muito no dia, porque eu joguei bem a abertura, tomei algumas decisões boas, saí da abertura com uma posição já de vantagem decisiva e eu sabia que estava ganho. E mesmo assim não consegui jogar da forma mais precisa para explorar essa vantagem e vencer a partida. Então, esses dois deslizes nas rodadas 3 e 4, mais a partir da primeira rodada, elas já estavam dando ali um sinal de que, assim, de alguma forma não estava na minha forma ideal, né? Não estava, assim, enxergando todas as ideias táticas, vendo todos os golpes, por mais que eu me concentre, estava gastando tempo, estava pensando legal, mesmo assim não estava, algo não estava indo, né? Algo estava faltando. E aí, em seguida, eu consegui ganhar uma partida boa na quinta rodada. Eu dobrei brancas, tive essa sorte. Joguei bem essa partida aqui, razoavelmente bem. Acho que talvez foi uma das minhas partidas boas no torneio. E ganhei essa, eu não tenho muito o que dizer. Mas veio a partida da sexta rodada, que eu empatei também contra um jogador de 2.390. Nessa partida eu tava de pretas e eu decidi correr alguns riscos. Mas foram riscos talvez exagerados, porque eu entrei numa posição um pouco arriscada, que eu realmente não conhecia, então eu fiquei o tempo inteiro sob pressão. É uma partida curta essa, porque eu ofereci empate, assim, na abertura, porque eu senti que minha posição estava ficando muito perigosa e ele acabou aceitando. Mas ela teve vários momentos complicados para mim, que eu vou analisar depois. E, assim, empatei, fiquei ali com 4,5 em 6. Não era... nesse dia também terminaram as rodadas duplas, depois era tudo rodada simples. Mas eu sabia que, assim, se eu jogasse bem nas 3 últimas, eu podia terminar lá em cima no torneio, com certeza. Porque eu ainda não tinha perdido nenhuma partida. Os meus empates foram ok, assim, contra adversários que não eram bobos, né? Os caras jogam bem. Então, eu senti que se eu caprichasse bem nas últimas, poderia ter um resultado bom, assim, podia terminar o torneio lá em cima. Eu ainda estava entre os 10 primeiros nessa hora, por exemplo, né? Tanto que essa rodada eu joguei na mesa 2, então eu estava ali brigando pelas primeiras posições. Mas veio a fatídica reta final, né? Então, na rodada 7, eu tive de novo esse problema de falta de estar alerta taticamente, né? Eu vou mostrar para vocês a posição crítica, a posição chave, que é essa aqui. Eu acabei de jogar rei B1, né? Foi torre C7, cheque e rei B1. Eu roquei grande, eu joguei de forma bem ambiciosa. E aqui é interessante porque eu tinha calculado essa posição seguinte, né? Eu percebi durante a partida que cavalo C6 é uma ameaça um pouco chata, mas eu percebi que não era grave, que não tinha nenhum problema para ele rocar aqui, por exemplo. Mas eu achei que cavalo C6 era um lance que poderia incomodar as pretas. Então talvez ele tentasse evitar isso, né? Então eu calculei, bom, se ele tentar cavalo F6 aqui, para trocar as damas, eu troco as damas, ele não pode tomar de rei, porque aí cavalo por E6 é um cheque duplo, é um cheque com a torre e com o cavalo. Então eu vou ganhar uma qualidade ali em C7. Por isso ele tem que tomar de bispo. Dama por D8, bispo toma D8. Só que aqui tem uma ideia muito forte para as brancas que é cavalo por B5. A por B5 cheque, bispo B5, e ele começa a ter muitos problemas nessa posição, porque se ele jogar rei E7,
torre H1. E aí o rei não tem pra onde ir, ele tem que devolver a peça. E se ele jogar cavalo D7, eu tenho torre toma D7, torre D7. E posso até ganhar um tempo jogando H5, porque eu vou recuperar essa torre no próximo. Eu salvo o peão ali e depois vou jogar a torre D1. Ele não tem como escapar da cravada. Se ele jogar rei E7, daí cheque. E quando o rei D6, torre D1. Então isso deixa as brancas com 2 peões a mais. E eu percebi que esse golpe funcionava contra quase todos os lances de cavalo. Por exemplo, cavalo B6 também leva. Dama D8, bispo D8, cavalo por B5. A diferença é que, depois de bispo B5, AB5, bispo B5, rei E7, torre H1, como o cavalo não está em F6, ele tem rei F6. Só que agora eu tenho cheque e recupero o cavalo em B6. Então, na verdade, isso aqui dá mate até. Só que na partida ele jogou cavalo C5. E quando ele jogou cavalo C5, eu pensei que agora o golpe não dava mais certo. Porque se dama por D8, bispo D8, cavalo por B5, AB5, bispo B5, se torre rei E7 mesmo, e quando torre H1, cavalo E6. Isso é verdade. Aqui esse golpe não dá certo, aqui as pretas estão com peça a mais e ele vai ganhar. Porém, eu não percebi que eu poderia inverter a ordem dos lances, e ele me mostrou isso depois da partida. Porque, para vocês terem ideia, o que aconteceu foi o seguinte. Nessa posição, depois de cavalo C5, eu joguei dama E5, que é um erro. Depois de roque, ele já tá melhor. E a partir daí, meu adversário jogou bem e me ganhou muito bem a partida. Ele pegou a iniciativa e não me deu chance. E quando acabou a partida, a gente foi analisar, e aí ele me falou, aqui depois de cavalo C5, você tem cavalo por B5, né? Eu fiquei olhando assim... E fiquei sem palavras, porque eu tinha visto esse golpe em todas as linhas, né? No cavalo F6, no cavalo B6, com dama por D8 primeiro e depois cavalo B5. Mas quando ele jogou cavalo C5 na partida, eu não tive a intuição tática de perceber que eu podia trocar a ordem dos lances, em vez de começar com dama por D8 e fazer o cavalo por B5 agora. Porque o detalhe aqui, se ele joga dama por D5 primeiro, eu tenho o cavalo C7, cheque, pegando a torre, e depois o cavalo volta, tomando a dama, e aí tá com torre a mais. Se ele joga A por B5, bispo toma B5. E aqui a cravada, né, não pode mexer o rei se cavalo D7, por exemplo, dama F5. A cravada é muito forte e as brancas estão totalmente ganhas. E aí ele me falou que ele tinha calculado torre D7, só que ele viu que eu tinha dama C6 também. Depois disso, cravando a torre. Então nessa posição, basicamente se A por B5, bispo toma B5. E as brancas têm a mesma ideia de torre por D7, cavalo por D7, torre D1, que vai ganhar de novo na cravada ali, vai ficar com 2 peões a mais. Então aí ele não teria nada melhor que roque, mas aí segue torre por D7, cavalo D7, cavalo C3, é isso, né? As brancas têm peão a mais e A6 tá fraco, então assim, é uma posição tecnicamente deve ser ganhadora para as brancas, mas na prática ele pode tentar um pouco, né? E quando ele me mostrou isso eu fiquei, tipo, muito, muito triste, assim, porque é um momento que você percebe que, assim, algo faltou, né? Porque não é como se eu nem tivesse considerado esse golpe, mas eu não considerei nessa ordem. E é difícil de entender, assim, pô, furei, né, esse golpe, não acredito. E, enfim, eu perdi essa partida. Geralmente é difícil a gente se recuperar de uma derrota, né? Mas eu esperava fazer uma partida boa no dia seguinte, só que não aconteceu isso. Enfrentei um jovem jogador italiano na oitava rodada, que me ganhou muito bem, eu de pretas. Mas essa é uma partida bem interessante que eu quero analisar com calma para o canal depois, então nem vou mostrar ela, assim, vai ficar surpresa. Mas eu acabei perdendo. E, bem, aí o torneio desandou mesmo, né? Tipo, 2 derrotas. Nesses torneios abertos, perder uma partida já sempre te coloca bem para trás, mas perder duas, assim, é terrível. E ainda eu tinha empatado algumas antes, né? Se você ainda tá, digamos, ganhando várias seguidas e perde uma, é ok. Mas se você já empatou algumas, no meu caso eu já tinha empatado 3, aí realmente a derrota, ela te joga lá para trás, né? E 2 derrotas, pior ainda. Então eu terminei o torneio jogando ali na mesa 19, pra vocês terem ideia. Mas, bom, terminei com uma vitória, acho que foi uma partida interessante que eu joguei na última, mas, assim, não salva nada do que foi perdido no torneio. Assim, em termos de rating, por exemplo, não ganha nenhum ponto. E no fim eu terminei realmente bem para trás, perdi mais de 15 pontos de rating, que é muita coisa. Eu não, assim, dizer que eu não ligo é muita coisa, né? É claro que a gente liga quando perde rating. Mas não é o que eu costumo focar, assim, como mais importante. Eu acho que é uma consequência o rating de você fazer um torneio bom ou fazer um torneio ruim, né? E no caso, a gente vê que mesmo ali nas partidas onde eu não perdi, teve inconsistência. Eu acho que meu jogo foi bastante inconsistente. Fui desperdiçando algumas oportunidades nas partidas que eu empatei, por exemplo, e comigo
isso costuma acontecer com uma certa frequência quando eu vou mal nos torneios, que parece que é meio que uma historinha. Eu começo desperdiçando algumas chances, deixo passar uma ideia aqui, uma ideia ali, um recurso nessa partida, empato uma partida que era para ganhar, e aí meio que isso vai se acumulando até uma hora que vem uma derrota, assim, uma derrota bem dura, que é como se fosse a punição, né, por todos aqueles deslizes. Então eu acho que foi meio que isso que aconteceu, né? Para quem estava acompanhando a briga pelo rating, né, pela vaga do rating olímpica, isso me coloca bem para trás, né? Lógico, perder muitos pontos, então agora eu tô atrás do Diego. Eu acho não, tenho certeza que esse torneio vai entrar para a lista de março, que é a lista que conta para a Olimpíada, então não é dessa vez que eu vou jogar a Olimpíada, né? Fico bem chateado com isso, porque, bom, quando eu cheguei aqui eu sabia que só dependia de mim para classificar, só fazer um torneio razoável. Eu não precisava nem ganhar rating, eu precisava manter meu rating só. E eu tava fazendo isso relativamente bem até a sexta rodada, mas faltou, né? Não tive a consistência assim necessária para segurar isso nas rodadas 7, 8 e 9 ali. E bom, fazer o quê, né? Então, parabéns pro Diego pela classificação, porque ele mereceu, né? Pelos resultados dele em torneios recentes. É, tá jogando super bem e, bom, totalmente merecido, com certeza. Mas é isso, pessoal. O torneio de Graz não terminou da melhor forma. Longe disso, né? Também meu jogo não me deixou satisfeito. Mas a gente tem outro desafio. Eu acho que quando você vai para um torneio como esse, um lugar que você não conhece, contra adversários diferentes, é um risco ir mal, é um risco perder bastante rating, perder várias partidas. Então a gente já tem que ir meio sabendo que isso é uma possibilidade. Claro que ninguém quer ir mal, então não faz você ficar mais tranquilo quando vai mal, não faz a gente aceitar melhor as derrotas, né? Só por causa disso. Mas é sempre um risco, faz parte. E é o tipo de desafio que, se você se propõe, tem que estar disposto a aceitar as partes boas e as partes ruins, né? Mas em geral, gostei muito do torneio, achei bem organizado, gostei do local de jogos, gostei bastante da cidade de Graz, gostei bastante também de Viena, aqui da Áustria de um modo geral, assim, foi bem legal conhecer esse país. Não, eu não sabia quase nada da Áustria, então eu fiquei bem feliz assim de conhecer aqui, conhecer a cultura local, as pessoas, e é um lugar que eu espero voltar mais vezes e com certeza ter resultados melhores. A partir de amanhã a gente está indo para Praga, onde vai ter o Prague Chess Festival e a gente vai jogar o torneio aberto. Tem 2 torneios fechados também fortíssimos, mas a gente vai estar jogando o aberto, eu e o Evandro. Quem sabe eu faço um vídeo também sobre esse torneio, mas eu acho que vai ficar para quando eu estiver no Brasil já, porque a volta vai ser meio corrida. A gente termina o torneio em Praga no dia 7, no dia 8 já volta para Viena e no dia 9 é o voo, então é meio correria. Mas vamos ver, eu espero me recuperar legal a tempo pro torneio, espero fazer partidas um pouco mais decentes, né, um pouco mais consistentes. E quem sabe, vamos ver o que rola. Então é isso, valeu aí pra quem torceu, né, quem mandou mensagens de apoio, de torcida, o pessoal que acompanha o torneio, às vezes quando a gente perde, sente, né, e aí manda uma mensagem, pô, vai dar certo, você vai recuperar, tô torcendo, então valeu mesmo aí pelo apoio. E é isso, né, é isso. Valeu por assistir também. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aí, de se inscrever no canal se não tiver inscrito. É isso aí, espero em breve fazer vídeos analisando mais detalhadamente as partidas. Mas vamos que vamos, a viagem continua, né? E vamos ver o que acontece em Praga. Então, valeu pessoal e até a próxima.